Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando juntos o estudo bíblico de congregação da semana 29 de maio a 4 de junho. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo em sua vida. Agora, nós estaremos considerando o estudo bíblico, lição 47, que tem o tema: Você está pronto para ser batizado? Então vamos iniciar fazendo a leitura do resumo. Você já aprendeu muitas coisas sobre Jeová por meio do seu estudo da Bíblia. É provável que você já tenha feito algumas mudanças para colocar em prática o que aprendeu, mas pode ser que alguma coisa esteja impedindo você de se dedicar a Jeová e ser batizado. Nesta lição, nós vamos ver algumas das coisas que poderiam impedir você de se batizar e como você pode lidar com elas. Então, a leitura do ponto 1. Para se batizar, você precisa ter um conhecimento exato da verdade. Isso não significa que para se batizar você precisa saber responder toda e qualquer pergunta que façam sobre a Bíblia. Mesmo quem já se batizou há muito tempo continua aprendendo sobre Jeová. Mas você precisa conhecer os ensinos principais da palavra de Deus. Os anciãos vão ajudar você a descobrir se já aprendeu o suficiente para se batizar. Pergunta: será que você precisa saber tudo da Bíblia para se batizar? Resposta: nós precisamos ter um conhecimento exato da verdade. E isso significa que precisamos conhecer os ensinos principais da palavra de Deus. Leitura do ponto 2. Antes de se batizar, você precisa se arrepender e dar meia volta. Isso significa que você se arrepende profundamente de qualquer coisa errada que tenha feito no passado e pede perdão a Jeová. Também significa que você está decidido a viver de acordo com a vontade de Jeová e que não quer fazer nada que ele diz que é errado. Outra coisa que você precisa fazer é estar assistindo às reuniões e pregando junto com a congregação. Pergunta: quais são algumas das coisas que você precisa fazer antes de se batizar? Resposta: precisa se arrepender e dar meia volta. Isso significa que você se arrepende profundamente de qualquer coisa errada que tenha feito no passado. E precisa também estar assistindo às reuniões e pregando junto com a congregação. Leitura do ponto 3. Alguns têm medo de não conseguir fazer tudo o que prometeram para Jeová. É verdade que às vezes você vai cometer erros. Afinal, até homens e mulheres fiéis mencionadas na Bíblia erraram. Mas lembre-se que Jeová não espera que seus servos sejam perfeitos. Ele fica feliz quando você faz o seu melhor e ele vai ajudar você. Na verdade, Jeová garante que nada será capaz de nos separar do amor dele. Pergunta: por que você não deve ter medo de se batizar? Resposta: Jeová, ele não espera que seus servos sejam perfeitos. Ele fica feliz quando você faz o seu melhor. E ele garante que nada será capaz de nos separar do amor dele. Aprenda mais. Conhecer melhor a Jeová e aceitar a ajuda dele vai dar a força que você precisa para vencer qualquer dificuldade para se batizar. Ponto 4. Conheça melhor a Jeová. Até que ponto você precisa conhecer a Jeová antes de ser batizado? Você precisa conhecer a Jeová a ponto de amá-lo e querer agradar a ele. Assista um vídeo como alguns chegaram ao batismo para ver o que os estudantes da Bíblia ao redor do mundo fizeram para conhecer melhor a Jeová. Depois converse sobre o ponto a seguir. Então veja o vídeo
e logo após nós estaremos fazendo a pergunta. Então eu já assisti o vídeo. A primeira pergunta é: no vídeo, o que ajudou algumas pessoas a se prepararem para o batismo? Então, podemos resumir da seguinte forma: o que ajudaram foi a leitura da palavra de Deus, oração e assistir regularmente às reuniões, no Salão do Reino, e também pregar as boas novas. Então, todos falaram que isso os ajudaram bastante. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 12, o versículo 2 diz assim: E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos, a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então a pergunta é: você tem dúvidas sobre o que a Bíblia ensina? Você tem dúvidas de que as testemunhas de Jeová ensinam a verdade? Então essa é uma resposta, individual. O que eu posso responder é que não, eu não tenho dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela ensina a verdade. A segunda pergunta, eu também não tenho dúvida que as testemunhas de Jeová ensinam a verdade. Se você tem alguma dúvida, pesquise mais a palavra de Deus para que você possa sanar essas dúvidas. A segunda pergunta, se tiver alguma dúvida, o que você pode fazer? Então, pesquise mais a palavra de Deus, compare a palavra de Deus com as publicações produzidas pela organização, vê se tem coerência, se não tem coerência. Se você tiver alguma dúvida, procure alguma pessoa experiente para sanar essas dúvidas, para que assim você possa servir a Jeová com alegria. Ponto 5. Vencendo qualquer dificuldade para se batizar. Todos nós enfrentamos desafios quando decidimos dedicar nossa vida a Jeová e ser batizados. Para ver um exemplo, assistam ao vídeo Vencendo Desafios por Amor a Jeová. Depois converse sobre os pontos a seguir. Então vamos ver o vídeo, logo após nós iremos fazer a pergunta. Então acabei de assistir o vídeo, espero que também você tenha assistido. Então a primeira pergunta, só um detalhe, o nome dessa irmã é muito difícil de pronunciar, então vou falar só o primeiro nome dela, tá bom? Então vamos lá, pergunta. No vídeo, que desafios Naran precisou vencer para servir a Jeová? Então percebemos que ela era do exército, Era o orgulho para a família, e também ela morava com uma pessoa que não era casada ainda, ela morava com o seu namorado. Então, os desafios é que ela precisava, sair do exército para servir melhor a Jeová e também decidir se casaria ou terminaria o seu relacionamento. A segunda pergunta, como o amor que Naarã tinha por Jeová a ajudou a vencer esses desafios? Então, o amor por Jeová era tão grande que ela decidiu sair do exército, mesmo contrariando a sua família, e também terminou com seu relacionamento em virtude do rapaz não querer se casar. Então, foi decisões que no final do vídeo ela falou que realmente foi as mais importantes e acertadas, porque o que vale é servir a Jeová. Vamos agora fazer a leitura de 2 textos e depois fazer a pergunta. Então, Provérbios 29, 25 diz: Tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. 2 Timóteo 1,7: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Pergunta: o que nos dá coragem para vencer os desafios? Então a resposta é saber que Jeová, ele nos protege continuamente, pois ele não nos dá um espírito de covardia, mas ele nos dá poder, amor e bom senso. Então essas qualidades nos ajudam a ter coragem e confiar em Jeová. Ponto 6. Confie na ajuda de Jeová. Jeová vai ajudar você a agradar a Ele.
Então vamos assistir ao vídeo Jeová vai ajudar você. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então eu vou assistir o vídeo aqui, você assiste aí, depois a gente faz as perguntas. Então a primeira pergunta no vídeo: o que estava impedindo um estudante da Bíblia de se batizar? Então, como vimos, era o medo de desagradar a família, a Jeová, não conseguir fazer as coisas que Jeová deseja. A segunda pergunta: o que fortaleceu a confiança dele em Jeová? Então, como vimos no vídeo, foi saber que Jeová, ele não espera a perfeição dos seres humanos, mas na verdade Jeová espera que a gente simplesmente dedique a nossa vida a Ele e faça o nosso melhor. E o restante, Ele segurará na nossa mão direita e nos dará a força que nós precisamos. Isaías 41, 10 e 13 diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Então a pergunta: se você se dedicar a Jeová, como pode ter certeza de que é possível cumprir a promessa que fez? Então, de acordo com o texto lido, pois Jeová, ele vai estar do nosso lado, ele vai segurar a nossa mão. E fala que nós não precisamos ter medo, pois ele nos ajudará. Então, se Deus lhe faz essa promessa, fique tranquilo e tenha certeza que ele vai te ajudar. Ponto 7. Aumente sua gratidão pelo amor de Jeová. Meditar no quanto Jeová ama você, vai aumentar sua gratidão e seu desejo de servir a ele para sempre. Então vamos fazer a leitura do Salmo 40, versículo 5, e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Então a pergunta: que bênçãos de Jeová são mais especiais para você? Então, uma pergunta particular. Para mim, é o fato de ele ter deixado eu ter o conhecimento exato da palavra de Deus, ter dado o seu Filho como resgate por nós, abrindo assim a oportunidade de viver para sempre e ter um relacionamento achegado com Jeová. Continuando, o profeta Jeremias amava Jeová e sua palavra, e ele dava muito valor ao privilégio de servir a Jeová. Jeremias disse: a tua palavra tornou-se a exultação e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Jeová. Então agora vamos responder as seguintes perguntas. Primeira: por que ser uma testemunha de Jeová é um privilégio especial? Resposta: pois temos a oportunidade de levar o nome de Jeová, fazê-lo ser conhecido pelas pessoas e mostrar que somente Ele é capaz de nos dar vida eterna. Segunda pergunta: você quer se batizar e se tornar uma testemunha de Jeová? Então, se você ainda não é batizada, responda essa pergunta de coração. Terceira pergunta: alguma coisa impede você de fazer isso? Então analise, o que está lhe impedindo, ore a Jeová e tenha certeza que Ele irá lhe ajudar. Quarta pergunta: na sua opinião, o que você precisa fazer para se batizar? Então, reveja, o que Jeová ele pede de você e perceba o que você pode estar melhorando. Algumas pessoas dizem: eu tenho medo de me batizar e depois fazer alguma coisa errada. Pergunta: é assim que você se sente? Então, se é assim que você se sente, tenha certeza que Jeová está pronto para lhe ajudar. Vimos no estudo que ele vai segurar sua mão direita. Ele não espera perfeição. Ele simplesmente espera amor e gratidão por você fazer a sua vontade. Resumo: com a ajuda de Jeová você pode vencer qualquer dificuldade para se batizar. Revisão: será que você precisa saber tudo da Bíblia para se batizar? Resposta: não. Precisamos ter o conhecimento exato da verdade
e saber os assuntos básicos da palavra de Deus. Terceira pergunta: que mudanças você talvez precise fazer antes de se batizar? Resposta: precisamos primeiramente arrepender dos nossos pecados, dar meia volta, assistir regularmente às reuniões, pregar no serviço de campo, para que assim possamos mostrar para Jeová que estamos prontos para se batizar. E a terceira pergunta: por que você não deve deixar que o medo impeça você de se batizar? Resposta: porque Jeová não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Então essa coragem nos ajuda a não ter medo. Então podemos ter certeza que quando nos batizarmos, nós teremos a força necessária para fazer a vontade de Jeová até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do vídeo. Espero que de alguma forma possa ter lhe ajudado a preparar melhor o seu estudo. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.